Bom, senhores, já deu 11h05. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência aí. Obrigado por prestigiar. Hoje nós vamos estar conversando sobre ataque cibernético na realidade. O ponto focal nosso do ataque cibernético vai ser o seguinte: os investimentos continuam a aumentar na área cibernética e os ataques continuam a subir a nível exponencial. Então a pergunta que eu faço para a gente poder fazer uma reflexão é: por que isso acontece? Existe uma negação por parte dos executivos e das empresas? Nós estamos investindo mal? Os hackers estão mais espertos do que nós? Qual que é a verdadeira ótica nisso, né? Então, para a gente poder estar falando um pouquinho sobre isso daqui. Então nós vamos estar seguindo o sumário, não preciso perder tempo em relação a isso, ok? Tem aí o meu currículo. Um ponto importante é que a gente trabalhou e trabalha com cenários prospectivos, então isso é um ponto fundamental para a gente, tá ok? Sem a gente verificar a questão do ataque, de cenários de ataque, nós não temos condições de estar planificando, fazendo um planejamento preventivo. Então isso é importante a gente poder estar identificando e sacando isso aí facilmente, ok? Muito bem, vamos lá então ao que interessa agora nesse minuto. Então, o objetivo nosso aqui desse webinar é sensibilizar quanto à necessidade premente, então veja o termo que eu estou usando, premente, das empresas investirem de forma enfática, quer dizer, direta e dura, de forma consistente e estruturada. Então, é uma tríade: enfática, consistente e estruturada. O que é estruturada? Um processo, pessoal. Um processo, né, estruturado da segurança cibernética. Então tem que ter uma metodologia por trás. E isso nas empresas não acontece às vezes. Por quê? O pessoal pensa muito em tecnologia. E a tríade de processo, pessoa e tecnologia tem que existir na área cibernética. Então isso é um ponto fundamental para que nós possamos estar dando uma continuidade mais estruturada, mais preventiva e que vai diminuir, na verdade, o impacto desses ataques, porque ele está realmente num nível exponencial no mundo inteiro. E o Brasil é um dos alvos, né? Agora, de maneira muito clara, tanto a TI como a TA. TA é a parte da automação, é a parte operacional das empresas, das indústrias, né? Que passam a ser agora foco dos nossos atacantes, nossos inimigos invisíveis. Muito bem, eu começo com a questão do espaço cibernético. O que vem a ser o espaço cibernético? Então, ele é a relação entre a segurança cibernética, de forma clara, quer dizer, e os outros domínios da segurança da informação. A cibernética, ela é aplicável a sistemas físicos e sistemas sociais, tá certo? Então, se vocês olharem aí esse gráfico que nós estamos vendo aí na tela, né, que eu tirei da 27032, da ISO-IEC, você vai ver que a segurança cibernética, ela é, na verdade, uma união, ela faz a conexão, né, dos pontos. Quais pontos? Eu tenho por trás, né, a segurança da informação, que dá uma cobertura maior, um guarda-chuva mais amplo, mas ele faz um link entre quem? Segurança de aplicativo, segurança de rede e segurança da internet. Então ele faz esse casamento entre os sistemas que nós estamos usando, como que eles vão circular pela rede, os links de comunicação, obrigatoriamente, e a internet, que é pública. Ou seja, em termos técnicos, ele se concentra em duas funções: a função de controle e a função de comunicação. Então, o mundo, né, o espaço cibernético é isso. É nisso que está vendo. E embaixo, logo abaixo, interligado a esse processo e interligado a esse domínio, entra as infraestruturas críticas, que é importante a gente enxergar isso de maneira muito clara, que hoje passam a ser alvo de maneira direta. Então, a conexão do aplicativo, da rede e da internet é o que é o mundo cibernético. E o físico hoje, por que o físico hoje ele é importante? Porque tem o IoT, a internet das coisas. Tudo fala com tudo. Então, tudo tem conectividade, interconectividade entre tudo. Então, o espaço cibernético é isso. Por isso que o homem de segurança da informação, que cuida da segurança da informação, ele não pode ser
nosso ponto de vista, com uma visão muito mais holística, somente a pessoa que cuida da cibernética. Por quê? Porque ela extrapola esse domínio. Ela entra na área de negócio, de business. Então eu tenho que saber, na verdade, aquilo que vai afetar a empresa, aquilo que afeta o negócio da empresa. Geralmente o pessoal de TI pura cuida apenas de TI, TI que eu falo corporativo, rede corporativa, e não cuida de TA. O homem da cibernética tem que cuidar de TI e TA, porque são dois mundos que tem que estar o quê? Integrados, interfaceados, para que possa a empresa continuar a rodar e a produzir. Aí eu pergunto para vocês também, os ataques cibernéticos, eles são, na verdade, considerados como Black Swan ou Grey Rhino, na verdade? Black Swan é o cisne negro, é aquele evento que é improvável de vir a acontecer, que a gente não pensa nunca que ele irá acontecer. E o Grey Rhino, né? A figura do Grey Rhino é do rinoceronte, aquele animal grande que está passando na nossa frente, todo mundo está vendo, só que nós nos negamos a enxergar, tá certo? Então os ataques cibernéticos, né, que estão ocorrendo e que irão ocorrer numa escala exponencial, é um Black Swan ou é um Grey Rhino? Já que as empresas são sempre pegas de surpresa, como aconteceu lá na Colonial Pipeline e na JBS, na operação que parou os Estados Unidos, Canadá, tá certo? E Austrália. Então o que vem a ser? Se nós formos pegar o Global Risk Report de 2021, vocês estão vendo aqui na tela, vocês estão olhando, vocês estão vendo uma porção de riscos que eu coloquei as flechinhas aí. Alguns em vermelho, outros, na verdade, em amarelo. Mas ponto fundamental, a parte de tecnologia é o que está, na verdade, marcada aí em roxinho. Então ela tem, na verdade, 4 grandes riscos, mas se olhar o próximo slide nosso, nós vamos ver que a área de tecnologia, segundo o Global Risk Report, todos eles, seus riscos, o conjunto de riscos colocados, tem uma tendência muito forte de subida. Ou seja, a tendência é de os ataques cibernéticos terem uma evolução muito grande, tá certo? Então a prospectiva é de uma criticidade severa e massiva, e a probabilidade é alta. Vai estar no quadrante do lado direito pelo Global Risk Report, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. E aí engloba TI, na verdade, TA ou TO, que viraram, na verdade, a TA agora, alvo massivo, alvo focado, tá certo? E nós temos que saber gerenciar isso daqui. Aí eu volto para vocês e pergunto, é um Black Swan ou é um Grey Rhino? Senhores, ataques cibernéticos é, na verdade, um Grey Rhino, rinoceronte cinza, que é o termo que aqui é utilizado. Então existe uma certa negação, existe uma certa displicência, existe uma falta de conscientização das empresas, do executivo, né, C-Level e do conselho de administração das empresas, em estar olhando esse lado, que é primordial para as empresas rodarem, tá certo? Então isso é um ponto fundamental que a gente possa estar raciocinando e pensando. E aí vem algumas perguntas que devem ser feitas e respondidas. Número 1, minha empresa é alvo de ataque cibernético? Quer dizer, eu tenho que primeiro avaliar se eu tenho atratividade. Então isso é um ponto fundamental. Se a minha empresa é alvo, por que ela é alvo? Quais são os ativos estratégicos para os hackers? Que ativos que eu tenho que proteger? Então isso é um ponto importante, eu não posso proteger tudo. Eu não posso ter uma frente muito aberta, muito ampla. Eu preciso trabalhar focado, na verdade. Então eu, executivo, C-Level, eu, alta gestão, preciso saber, ela é alvo? É considerada alvo, né, pela equipe minha, técnica que nos apoia? Eu sei quais são os ativos estratégicos. Quando eu falo em ativo, entra, obviamente, equipamento, informação e sistema, processo, tá certo? Então não é só o sistema de TI, é na verdade o que? As informações que contém nele lá dentro, é o que conduz, né, a fábrica a produzir, então entre os links de comunicação, sistemas, né, operacionais. Então que ativos são esses? Qual é o nível da minha maturidade? Maturidade não é criticidade. Eu posso ter um nível
razoável de maturidade, um nível intermediário de maturidade, e posso ter riscos com alta criticidade. Ou seja, então eu preciso saber a minha maturidade que eu estou hoje e qual é a minha criticidade. Essas 5 perguntas, basicamente, o executivo C-Level tem que saber na ponta da língua. Para poder saber o quê? Aonde que tem que investir. Hoje, essas perguntas são feitas? São, de uma certa maneira. Mas, na verdade, há uma certa negação em aceitar que a empresa é alvo. Nunca os executivos vão pensar, e estão pensando, que a minha empresa é alvo. Haja vista que no Brasil o investimento não é alto. Tá certo? Algumas empresas investem bastante, mas investem às vezes também somente no bit-byte. O que é o bit-byte? Eu fico escovando tecnologia. E o problema às vezes não é esse. Vocês vão ver aí que um dos pontos fundamentais é o fator humano. Então eu tenho que investir muito na questão da conscientização. Vocês vão ver isso daqui. O inimigo nosso é invisível. Então tá aí o que o nosso amigo Edward Schneider fala. Você pode mostrar alguém espiando por cima da parede, pode ver alguém fazendo um túnel por baixo, pode ver alguém passando pela porta da frente. Tudo isso em termos cibernéticos são o quê? Fragilidades, vulnerabilidades. Porque não é o que você tem que procurar um buraco de um tipo específico. É todo um paradigma. O que é isso daqui, senhores? O que eu tenho que fazer é mudar o meu mindset. Eu tenho que mudar o modo de pensar agora, em termos cibernéticos. Nós estamos num mundo digital, estamos num mundo conectado, tá certo? Altamente interdependente. Então eu saí do mundo VUCA, que era um mundo, né, considerado aí de uma alta volatilidade, uma incerteza muito grande, eu não podia dogmatizar as minhas estratégias, né? Era um mundo complexo, entre aspas, porque eu tinha que entender muito bem a conectividade, a interdependência e ambiguidade, tomar decisões em cima de informações, às vezes até antagônicas, tá certo? E agora não. A partir de 18, né, o antropólogo americano Cassio, ele colocou que o mundo é bunny, em 18, antes da pandemia, porque ele já achava que a incerteza era caótica, a incerteza que nós iríamos viver. E veio a pandemia, por exemplo. Então o bunny, o B é de frágil, na verdade. O que é de frágil? Eu tenho que assumir, na verdade, ter o plano A, B, C e D. Tem que ser, na verdade, um antifrágil. Eu levo a pancada, diminuo com a minha pancada, retraio e fico mais forte com ela. Volto mais forte. Isso não é ser resiliente. Resiliente é eu levar a pancada e voltar da posição que eu estava. O antifrágil é eu crescer com o caos, eu crescer com essa incerteza caótica. Isso é ser antifrágil. Eu tenho que sofrer a pressão e não quebrar, né? Tem que ser ansioso, ou seja, eu preciso errar rápido, não perder a janela minha, mas tenho que errar rápido e consertar rápido. Então a empresa tem que dar espaço para as pessoas errarem. Isso é fundamental. Não linear. Eu tenho que ser exponencial. O que é exponencial? Velocidade. Então o que eu fazia em 5 anos, eu faço em 2. O que isso significa? Né? Temos um caso típico disso agora na pandemia, vacina. Se eu fosse seguir todos os protocolos, a vacina ia sair em 4 anos, 5 anos. Até que a vacina hoje está se pensando em todo ano ter que vacinar. Por quê? Por causa da eficácia dela. Mas faz parte do jogo. Então é melhor você ter a vacina agora para tomar esse ano e o ano que vem tomar de novo, do que você esperar 3, 4 anos, que ia ser um caos para o mundo inteiro, tá certo? E o incompreensível? Eu tenho que estar me acostumando que o mercado muda constantemente. Meu contexto muda constantemente. E aí vem um ponto fundamental. Eu preciso assumir riscos nas tomadas de decisões. Eu vou assumir o risco, não tem jeito. Então, mudar esse mindset que o Edward falou ali, que é uma questão de paradigma, entendeu? Quebrar os paradigmas que eu tenho hoje de mercado, eles são fundamentais para que a empresa possa estar gerindo os riscos cibernéticos, gerindo os cenários de ataque. Isso é um ponto fundamental para a gente poder estar entendendo de maneira muito clara isso daqui, tá certo? O que são ataques cibernéticos? Já vou responder já o que o Emerson está perguntando ali. Vamos lá. O que são ataques cibernéticos, então? Tá certo? Eles não são riscos cibernéticos.
Por que não é risco cibernético? Uma questão muito simples. O risco cibernético, ele tem como causa, ele tem como origem o quê? A fragilidade e a vulnerabilidade. Só que, quando eu descrevo o risco, eu não descrevo de maneira muito clara como que ele vai ser materializado. Esse é o pulo do gato. A magnitude vem em relação ao como. Vocês querem um exemplo típico? Vou ter uma intrusão nos meus sistemas. Isso é um risco, tá certo? Esse risco só por si só não significa nada. Eu vou ter uma intrusão e vai parar o sistema, vai sequestrar os dados, então eu preciso criar o cenário. O cenário cibernético, tá certo? Tem que descrever o quê? De que forma que o ataque vai ser feito e quais as consequências a empresa poderá ter. Este, senhores, do meu ponto de vista, é um dos erros, na verdade, que a empresa hoje comete. Que as empresas cometem esses erros de maneira muito clara, muito direta, tá certo? Então confunde risco com cenários de ataque. Então isso é fundamental, essa diferença. Então eu tenho que criar, na verdade, cenários de ataques cibernéticos de como que eu vou sofrer a agressão. Tem que descrever isso daqui, tá certo? E para descrever isso daqui, eu preciso conhecer uma tríade importante. Primeiro, eu sou atrativo para o hacker e quais são esses atrativos? Ou seja, qual é o ativo que eu tenho que proteger? Esse é um ponto fundamental. O que é atrativo para ele? Um sistema de informação? Suas informações? É a operação da fábrica? O que é atrativo? Tenho que saber, obrigatoriamente, as minhas vulnerabilidades. Vindas da onde? Do nível de maturidade, olha que interessante, e o nível de criticidade, que são dos riscos. Então eu tenho que saber em que pé que eu me encontro, em termos de maturidade e em termos de criticidade. E tenho que conhecer, na verdade, o modus operandi, o perfil do hacker, os padrões utilizados. Então, se eu não souber essa tríade, eu vou fazer voo cego. Faço voo cego. Porque eu vou colocar segurança onde? Na empresa inteira? Não vai. A superfície hoje é muito grande. Tá certo? Então tem que estar focado, especificamente focado. Tá certo? Isso é um ponto importante. Tá? As empresas têm que elaborar cenários de ataque. Tá certo? Cenários de ataque. O que são cenários de ataques cibernéticos? Tá certo? São hipóteses futuras de como sua empresa poderá ser atacada. Então eu vou criar hipóteses, tendo visto o quê? O atrativo que o hacker tem nos meus ativos, o meu nível de criticidade e o padrão hoje dos hackers. E o padrão dele em função de quê? Da atratividade da empresa. Que nível que eu vou lidar de hacker? Tá certo? É um nível profissional? É o crime organizado? É um espião pago por uma outra nação? Então eu tenho que saber isso aqui e levantar essas hipóteses. Levantar essas hipóteses. Se eu sou uma empresa ligada à defesa, exemplo, ou uma empresa que é, né, de importância nacional, estilo Embraer, por exemplo, embora seja privada, não interessa, tá certo? Eu tenho aí espionagem, claro que eu tenho espionagem, então eu tenho que tomar cuidado com isso, obrigatoriamente. Sou uma infraestrutura crítica, sou uma empresa de energia, né? Mexo, na verdade, na produção e distribuição de energia, tá certo? Mesma coisa, distribuo combustível, mesmíssima coisa. Nós vimos lá o Colonial Pipeline nos Estados Unidos, que acabou impactando 17 estados americanos. Isso nos Estados Unidos. Então a situação clara é essa, tá certo? Isso é um ponto importante. Vamos lá para o Emerson que está perguntando aqui para mim aqui. Professor, hoje como metodologia e estratégia empresarial, esse sistema está focado somente na área de TI. Como que os gestores de segurança patrimonial corporativo podem contribuir de forma estratégica para o negócio, aqui expertise e mitigação? Então, Emerson, você vai entrar com sua parte física, na verdade, e uma parte lógica da área cibernética. Por quê? Se a central sua de segurança estiver plugada na rede corporativa ou na rede operacional, você vai ter portas abertas se ela não estiver protegida, tá certo? E a questão física na área cibernética também é muito importante. Então, você tem que colaborar com isso. Por isso que é uma área de negócio e você vai ter que saber junto com quem é
o gestor da área cibernética sua, que pode ser TI ou não, quais são as áreas consideradas e os processos considerados críticos para o negócio. Então isso é um ponto importante. O outro, onde os ataques cibernéticos entram no gerenciamento de segurança de processo? Ele entra na área de insegurança de processo. Se o meu processo depende de informática, se o meu processo depende basicamente de eu fazer link com o ambiente externo, por exemplo, eu tenho que estar dando a segurança de processo. Então, exemplo, os meus fornecedores, né? Os meus fornecedores que fazem manutenção de máquinas, eles vão lá e têm acesso a plugar o notebook deles nas centrais para poder olhar e verificar a nível automático quais são os pontos críticos das máquinas ou dos sistemas que eu tenho. Tem. Então você já tem uma porta aberta, porque ele está plugando diretamente na sua rede e você não sabe se a máquina dele está infectada, você não sabe se ele está, né, em comunicação com a rede dele. Então você está abrindo aí duas portas, tanto a dele como a da sua empresa. Então tem que estar fechando com isso, ok? Quais são os riscos emergentes? Os riscos emergentes já passei para vocês ali no Globo Risk Report. Um deles aí que é fortíssimo e que mexe com o risco social é a desigualdade digital. Desigualdade digital. É a quebra, por exemplo, da infraestrutura de TI. É a quebra ou a falha da cibersegurança. E isso são riscos que tendem a crescer. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Para vocês poderem estar verificando de forma muito clara. Então, senhores, voltando aqui, cenários de ataques cibernéticos. Nós entendemos que é importante fazer isso daqui, então são hipóteses futuras de como que poderá a minha empresa ser o quê? Atacada, de que forma que vai ser atacada, materializada os riscos. Os riscos serão materializados. Os cenários de ataque, eles são compostos de quê? De riscos. Risco de intrusão, risco de sequestro, risco de paralisação. Então eu tenho que casar isso daqui. Essa é a minha grande sacada que eu tenho que ter. E tem que estar consciente que o Brasil é alvo disso. De maneira muito clara e direta. O Brasil é alvo disso. Tá certo? Então estão vendo aí, na verdade, aqui eu peguei de alguns sites aí que mostram em real time, na verdade, os ataques que o Brasil pode vir a sofrer ou está sofrendo. Tá certo? Então é alvo, claramente é alvo. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, agora nesse primeiro trimestre, nós tivemos 700 mil tentativas de fraude no e-commerce no Brasil. 700 mil. Prejuízo por comprometimento de contas de e-mail comerciais. Desde 2016, 26 bilhões. 26 bilhões de dólares. O ritmo de crescimento hoje é um desafio forte para a área de cyber, ou de segurança da informação que o pessoal chega. Porque chegou num nível extremamente sofisticado. Extremamente sofisticado. E por isso que o ritmo é forte. Então eu tenho que estar elaborando a questão de cenários de ataque. E os cenários de ataque no Brasil também ocorrem. Então estão vendo aí, por exemplo, aí eu coloquei matérias da Folha, do Valor, do Dinheiro Econômico, da Veja, tudo que é lugar. Então nós temos históricos disso aqui no Brasil. Históricos grandes, né? Aqui estou passando para vocês aqui um pupurri, desde o início do ano, dos ataques que nós tivemos em várias empresas, em vários segmentos, tá certo? Para vocês olharem e verem que o Brasil é vulnerável a isso. Que o Brasil não está ainda consciente dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade. E aí, senhores, eu dou um puxão de orelha em nós, gestores de riscos, gestores de segurança da informação, que nós temos que estar gritando o tempo inteiro, temos que gritar para a alta gestão, tá certo? Da importância do investimento, né, em cibersegurança, TA e TI, porque isso paralisa o negócio da empresa, paralisa o business. E, senhores, as empresas estão pagando resgate. Isso que é um ponto fundamental. Quer dizer, e quanto mais paga resgate, mais você está incentivando quem? Os hackers a começar a praticar os ataques, começar a praticar o sequestro. Por quê? Porque ele sabe que paralisa uma operação até retomar, né, a atividade da empresa, ou perde-se muito dinheiro, e se for principalmente uma atividade considerada crítica, de uma infraestrutura crítica, a situação é pior ainda. Você tem que voltar rapidamente. Então é fundamental nós termos essa noção clara. Aqui tem, aqui, só para vocês, coloquei aqui só como
né, um highlight que aconteceu no Colonial Pipeline, que atacou, na verdade, a questão operacional de TA, paralisou praticamente 17 estados, tá certo? Ele transportava 2,5 milhões de barris por dia e 45% dos abastecimentos de diesel, gasolina e combustível da aviação da Costa Leste. E isso tudo, senhores, foi embora, ficou paralisado, tá certo? Ficou paralisado. Então isso é um ponto fundamental para isso. E o pessoal pagou, na verdade, de maneira direta, o resgate que foi pedido. Da mesma maneira que nós temos aqui, aconteceu com a JBS, empresa brasileira, com operação nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, três continentes simultâneos. E a JBS, para não parar totalmente a sua operação, teve que afiar a faca, na verdade, e empacotar o produto na munheca. Então, desde afiar a faca até empacotar o produto, cortar a carne, etc., que era tudo automatizado, teve que fazer na munheca. Só para vocês terem uma ideia. Tá certo? E o ponto importante para a gente pensar foi um ataque simultâneo em 3 continentes. Então, senhores, nós temos que estar raciocinando muito claramente o que temos que fazer e pensar por que nós deixamos essas fragilidades tão abertas, tão soltas, tá certo? Para isso vir a ser materializado. Isso é um ponto fundamental. Com a pandemia ela foi um potencial de ataque. Por que um potencial de ataque? Porque mudou, na verdade, a forma como o ataque estava sendo realizado. O foco antes era a empresa pura, continua sendo a empresa. Só que onde é a porta de entrada? Onde passou a ser a porta de entrada? No home office, no computador do funcionário, que não era da empresa, era o computador doméstico, porque as empresas não foram preparadas para isso na época. Então, a inversão, né, o direcionamento mudou. Tem que ser em cima de quê? Em cima da segurança de rede e em cima dos endpoints, ou seja, em cima do computador final. Tá certo? Isso mudou radicalmente, mudou a cabeça. Porque o pessoal de TI, o pessoal de cibersegurança se preocupava principalmente com o quê? Com a rede dele, corporativa ou de TA, e as máquinas dele. Não, começaram a se preocupar com as máquinas do seu pessoal, onde a família usa, o filho usa, abre joguinho, e aí vai. E isso aconteceu, e está acontecendo. Não tem jeito. Eu dei consultoria o ano passado para uma empresa de energia, onde o pessoal do telemarketing, por exemplo, ia para casa e usava a máquina dele, porque não tinha para usar para todo mundo. Então usava da máquina dele. Não podia ficar no telemarketing, porque tinha a questão do isolamento, tinha que ir para casa e continuar trabalhando. O pessoal cedeu, na verdade, o quê? Cedeu o sistema somente e a máquina era dele. E a gente não sabia nem se a máquina era totalmente doméstica, o filho usava, entrava na internet, entrava em site pornográfico, em jogos, e o diabo a 4. Isso acontece. Você tem filho adolescente, isso vai. Então mudou o mindset de a gente pensar. Por isso que o gestor hoje de cibersegurança, ele tem que ter, como gestor de riscos, o poder da antecipação. Quando eu falo poder, é porque não é fácil. Fácil é se olhar o retrovisor. Já olhei o Colonial Pipeline, já sei os erros que foram cometidos, aí é fácil para nós. Nós temos que pensar que o hacker está sempre um ponto na nossa frente, 10 passos na nossa frente. Eu tenho que me antecipar a ele. Como é que eu vou me antecipar a ele? Preciso pensar como ele. E vou pisar em terreno minado. E a empresa tem que se adaptar muito rapidamente. Então o mundo bunny, não é mais VUCA, o mundo é bunny. Então isso é fundamental eu ter essa visão. Essa imagem eu adoro porque ela mostra claramente a nossa posição. Qual é a nossa posição? É o futuro. E o futuro sempre é nebuloso. Sempre vai ser míope. Eu não vou enxergar o futuro claramente. Por quê? Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Eu vou levantar hipóteses. Isso é importante. Então a grande sacada, né, da pessoa que lida hoje com cibersegurança é o levantamento de hipóteses. Isso é fundamental. Eu tenho isso aqui na mão. Senão, eu fico a pé. Ok? Então isso é importante. E aqui vem uma linha de defesa que nós temos que pensar claramente nisso. O que vem a ser essa linha de defesa? Linha de defesa que eu tenho que ter, senhores, é a tríade da defesa. É o processo, que entra resposta a incidente, gestão de mudança, monitoramento, políticas que eu tenho. Entra no meio o elo mais forte e mais fraco, são as pessoas.
é o treinamento de sensibilização. Então isso é fundamental, tá certo? Fundamental. Nada vai adiantar eu ter uma série de tecnologias se a pessoa de dentro abre a porta. Através de quê? De um phishing. Meio falso. Então ele bate o dedinho ali, né? O ransomware ou o software malicioso entra para poder estar pilotando, monitorando internamente todo o sistema meu. Eu deixei ele entrar. Eu deixei ele entrar. Então eu abri a porta. Aí não tem defesa que segure. Não tem defesa que segure. Então é processo, pessoas e aí sim eu vou para a tecnologia. Se eu não tiver processo estruturado, senhores, metodologia estruturada, com processo, protocolo, nada vai adiantar eu ter uma fortificação alta e segura, tipo um castelo, que ao baixar a ponte levadiça ele fica frágil, tá certo? E essa fragilidade se concentra hoje no fator humano. Então é importante o fator humano, importantíssimo. Então, e as empresas, senhores, pelo que eu vejo, não dão bola para isso. E temos que pensar uma outra forma de sensibilizar as pessoas. Não é só palestra, não é só colocar na intranet, tá certo? Tem que sensibilizar sobre a importância disso, tem que engajar a pessoa na questão da guerra cibernética. Esse é um ponto fundamental, certo? Então, se não tiver a pessoa muito bem treinada, muito bem consciente, os usuários finais, não é o cara de TI, nem o cara de cyber, os usuários finais, eu fico a pé. Então isso é importante entender o processo como um todo. Vejam vocês que na última pesquisa da Sofos que ela fez, vejam vocês que o risco número 1 qual que é? Engenharia social. Engenharia social. A velha engenharia social, tá certo? A velha engenharia social. Então isso é importante. Por que é importante a velha engenharia social? Porque é em cima do fator humano, senhores. Não tem muito como vocês olharem e verificarem. É em cima, na verdade, do fator humano. Então o risco, né, humano, ele é primordial. E aí entra a nossa metodologia que nós utilizamos. Nós temos aí basicamente 5 fases. Primeira fase, eu vou buscar joias da coroa. Eu chamo de joias da coroa, apelidei joias da coroa, por quê? Porque é, na verdade, 4 pontos, 4 pernas, tá certo? Um losango. Eu tenho que saber o processo crítico da minha empresa, ou a área crítica, tenho que saber as informações críticas que estão nesses processos críticos e os sistemas que suportam essas informações críticas e esses processos críticos, que passam a ser o sistema crítico. E aí tem depois a 4ª perna, que é o quê? As pessoas que mexem com essas informações, com esses sistemas e com esses processos. Pergunto eu a vocês, qual é a maturidade? Ela está madura para isso? Ela está sensível a isso ou não está sensível? Porque se ela não estiver sensível, a porta continua aberta, embora eu coloque segurança naquilo ali. Segundo passo meu, com base nessa visão que eu tenho, processo, formação crítica, né, sistema, e sabendo já a maturidade delas, eu faço um questionário. Eu faço um checklist para saber o quê? O meu nível de maturidade. O nível de maturidade vai ressaltar para mim o quê? As minhas vulnerabilidades. Então eu sei quais são as minhas vulnerabilidades em função do checklist. Vai estar lá constando que eu não treino as pessoas, vai lá constando que eu não tenho uma boa política, né, da segurança da informação, segurança cibernética, que eu não tenho senhas fortes, que eu não tenho, na verdade, sistemas de controle de acesso lógicos, certo? Então isso é importante, ok? Isso é muito importante. Para poder estar sabendo isso daqui de uma maneira direta, tá certo? Sabendo o nível, na verdade, ou sabendo as vulnerabilidades, eu sei, através de uma métrica, que é da NIST, tá certo? Que é a norma internacional americana, tá certo? Que vai o quê? O nível meu de maturidade em termos gerais. Nesse nível de maturidade, ele já aponta quais são os meus gaps. Se é em proteger, se é em recuperar, se é em responder, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Com base nisso, eu vou identificar o quê? Eu identifico qual é a relevância das minhas fragilidades.
para poder eu estar fazendo o quê? Elaborar os riscos. Elaborar os riscos é eu levantar os riscos frente a quê? As minhas fragilidades. Então eu não posso estar navegando aí, na verdade, né, voando, tá certo? Em colocar uma série de riscos sem saber quais são as minhas fragilidades, vulnerabilidades, ou sem saber meu grau de maturidade, senhores. Isso é chute. Eu estou chutando. Então eu tenho que ser assertivo. Isso é fundamental. Vou analisar o risco para saber o quê? Quais são as minhas criticidades em termos de riscos que eu tenho que tomar conta. Risco. E com base no risco, na quarta fase, eu monto cenários. Elaboro hipóteses. Tá certo? Para depois eu fazer o plano de ação. Viram vocês que o plano de ação é o último a ser realizado, obviamente, para pensar em que eu tenho que fazer. Então eu tenho que passar por essas fases todas. A principal que eu vejo é a chamada joia da coroa. Porque eu tenho que saber nela o seguinte, os dois pontos fundamentais. As joias da coroa são atrativos, na verdade, para o hacker, para eu ser alvo. Eu tenho processos, informações e sistemas que realmente são importantes e são atrativos para o mercado do hacker, do criminoso. Eu tenho que saber isso daí. Certo? Preciso perguntar isso daí, de maneira muito clara. Então isso é um ponto fundamental, saber isso daqui. E saber, obviamente, né, se as pessoas que estão lidando têm essa maturidade. Então as joias da coroa, na verdade, que são esses 4 pontos, essas 4 pernas, eu tenho que saber antes de começar qualquer tipo de reavaliação. Não adianta eu aplicar, por exemplo, questionário sem eu saber essas 4 pernas. Por quê? Porque eu vou ter uma visão míope. O questionário vai ser direcionado, as perguntas serão direcionadas para esses 4 pontos, obrigatoriamente. E aqui entra eles, ó. Então eu tenho que saber quais são os processos, né, considerados mais relevantes, mais críticos. Eu uso o BIA, o Business Impact Analysis, para isso, obrigatoriamente. Aí eu montei uma matriz onde eu cruzo a criticidade com a questão da confidencialidade. Eu cruzo esses 2 pontos, tá certo? A criticidade, na verdade, tem a ver inclusive com requisitos legais da LGPD, posso colocar aqui, e tem essa matriz de 4x4, certo? Claro que a pintura fui eu que fiz, pintura pode mudar, vejam vocês que é importante. E essas informações estão aonde? Dentro dos processos. E tem que saber quais sistemas que devem estar no quadrante vermelho, que eu faço também o Business Impact Analysis, porque o Business Impact Analysis, senhores, o BIA, ele tem que ser focado em cima de quê? Dos objetivos de negócio, em cima da estratégia de negócio. Então isso é um ponto fundamental. Eu não posso estar, na verdade, fazendo a questão do sistema sem estar conhecendo o business meu. Eu peguei um cliente um dia desse aí que ele tinha feito o BIA, por exemplo, de sistemas, com base em que eu perguntei para ele. Então a área de TI só pode fazer o BIA, a área de TI só pode fazer o BIA depois que a área, né, as áreas da empresa, as operacionais e as corporativas, fazem o seu BIA focado no negócio. Porque aí o sistema que vai suportar esses processos, eles vão saber quais são os processos críticos e quais sistemas suportam esses processos. Eu não posso fazer o contrário. Então a TI é uma prestadora de serviço. Uma coisa fala com a outra. E isso acontece muito em empresa. Às vezes a empresa foca muito na questão, pessoal de TI foca muito na questão do sistema, mas eu pergunto, esses sistemas são importantes? A TI fala, são. São por quê? Quer dizer, não tem. Não tem. Tem que saber por que o sistema é importante. Ele sustenta que tipo de processo, sustenta que tipo de informação. Então essa tríade eu tenho que saber. Outro ponto fundamental é esse que vocês estão vendo aí na tela. Eu listo as pessoas que lidam com aquelas informações, independentemente do cargo que elas tenham. Pode ser presidente, vice-presidente, presidente do conselho, VP de marketing, gerente. Eu tenho que focar a pessoa. Pessoa. Não esqueçam, o risco é o fator humano. Então eu tenho que focar a pessoa. Eu tenho que saber se o brasiliano, tá certo? Não interessa que ele é
presidente da Brasiliana Interino, não interessa. Ele é maduro para lidar com a informação? Se não for, eu tenho que dar um treinamento específico para ele. E aí nós temos aí algumas métricas para poder medir. Eu vou medir sobre como que ele trabalha as redes sociais dele, como que ele está predisposto à questão da engenharia social. Então ele tem que saber as técnicas de engenharia social para poder fazer um contraponto, como que ele está em relação a phishing, por exemplo. Então eu vou receber treinamento, vou receber, né, na verdade, simulação de receber e-mail falso, o que eu faço com isso, tá certo? Como que eu lido com os meus mobiles, tá certo? Com o meu celular, smartphone, que tem o meu e-mail lá dentro, que tem informação lá dentro. Como que eu lido com o meu notebook, tá certo? Eu, por exemplo, uso rede pública, vou para o aeroporto e plugo na rede do aeroporto, ou uso a rede do meu celular, que é muito mais segura. Como é que eu faço isso? Tá certo? Eu, na verdade, no avião, vou trabalhando, eu tenho aquela tela protetora que não deixa o vizinho olhar, não tenho, faço aberto. Eu viajo muito, viajava, né? Hoje viajo menos, mas continuo viajando ainda, tá certo? Canso de ver de uma cadeira que eu fico sempre sento no corredor, porque eu gosto de estar no corredor, fico na diagonal com outros que sentam no corredor e vejo N executivos abrirem os seus computadores. Vejo o cara mexer em planilha comercial, planilha de preço, tá certo? Abertamente. Abertamente. Nem está se preocupando quem está do lado, quem está atrás, tá certo? Contar um caso pitoresco para vocês. Fui para Brasília há uns 8 anos atrás, fomos levar uma proposta que íamos participar de uma concorrência, tá certo? No mesmo avião, no trajeto aqui em Congonhas, no ônibus, né? Estava eu e estava mais um consultor, a gente quieto, tá certo? Tinham 2 boca aberta lá falando e comentando sobre essa proposta. Eram nossos concorrentes também. E eles falando abertamente. Inclusive no avião, que por sorte nossa, azar deles, eles sentaram na frente, falavam até meio alto e falaram sobre o que eles iam fazer. Estratégia, preço foi comentado, nem deram a bola de quem estava do lado. Com base nisso, nós chegamos um pouco mais cedo, sentei no computador e manipulei a minha proposta. Quer dizer, eu mudei minha proposta. Com base na informação que eu vi. Eu ia perder isso daí? Pergunto a vocês, isso é antiético? É antiético ou não? Então, se vocês olharem a tela que vocês estão vendo aqui agora, vocês vão ver que eu coloquei em cima da VP de marketing e no sistema ele sai automaticamente o quê? Sai a pessoa, já sai o nível dela, que é um nível intermediário, então ela não está nem boa e nem ruim, está no intermediário, e as informações que ela lida, ó. Informações que ela lida, então tem informações que são críticas. Se a informação crítica está no nível intermediário, ela tem que obrigatoriamente fazer o quê? Obrigatoriamente ela tem que receber um treinamento. Então eu, como homem, né, como gestor de SI ou cibernético, ou os dois juntos, eu vou o quê? Pá, cortar o acesso às informações, até ela receber um treinamento e subir de patamar. Tá certo? Pergunto, o gestor de cyber ou o gestor de TI tem punch para isso? Tem atitude para isso? Ou não tem? Ou vai ficar, na verdade, com medo de falar com o VP, falar com o presidente? Tem que falar, gente. Porque você está protegendo-o de exposição. A venda tua é essa. Não é que você está sendo enxerido. Você está protegendo-o da exposição. E se a pessoa for consciente, ela vai aceitar isso daí. Então, em cada pontinho que você bate aí no sistema, né, o azulzinho, baixando e subindo, vai mudando aí as informações com quem a pessoa lida. Então, no caso da Maria Clara aí, que é a VP de marketing, ela tem que receber treinamento. Vocês entenderam isso, senhores? Pergunto eu a vocês, quem faz isso hoje nas empresas? Resposta, minha mão direita aqui, tiro 3 dedinhos ou 4 dedos, sobra 1. Muito pouco, já. Muito pouca pessoa faz isso. Muito pouca pessoa aplica isso no nível até de alta gestão. E às vezes a fuga acontece na alta gestão. Por quê? O hacker vai bater num ponto mais fraco. Pensem aonde vocês bateriam, tá certo? E não se enganem, que eles conhecem o perfil, tá claro? E aí eu tenho a joias da coroa pronta. Eu tenho a criticidade da informação, eu tenho a confidencialidade dela, da informação, e tenho as pessoas que lidam com ela. Então essa informação aí, por exemplo, que está colocada aí na tela, o João Alves e o Mário Ferraz acessam. O João Alves, que é o presidente do conselho, ele tem uma maturidade média.
não pode acessar a informação crítica. Tem que falar com ele e vai ter que receber um outro treinamento, até ele atingir um patamar X. Senhores, isso é realidade, e isso não se faz aqui no Brasil. Por quê? Não, porque o presidente do conselho, não, porque o cara do CA... Balela. Ele vai ser alvo, senhores, vai ser alvo de engenharia social. E pior, vai cair. Então não é o Zezinho da ponta só que faz a besteira. A alta gestão também faz, e faz muita em relação a isso. Então nós temos que ter uma isonomia em relação a isso daqui. E cabe, na verdade, aos líderes de TI, de cyber, ter uma atitude dessa e um punch desse sentido. Então, a avaliação de pessoas é importantíssimo. Maturidade, tá certo? Se eu tenho frescura, fica complicado de eu ver. Então tá aí, ó. O risco de fator humano é o número 1. Entre os maiores riscos, na verdade, né, que foram selecionados, os top 5. Então a estratégia de conscientização tradicional, elas são ineficientes. Olha o que eu vou falar para vocês, hein? Então quem está fazendo o programa de palestrinha, quem está fazendo o programa de intranet, senhores, vamos pensar em coisas mais factíveis, coisas que irão engajar o usuário, a pessoa, tá certo? Com exemplos mais concretos. Fundamental isso daqui, é o número 1. Então, por incrível que pareça, num mundo totalmente digitalizado, num mundo super tecnológico, por isso que o Urbano é importante, porque ele é, na verdade, antropológico. Aí vem a antropologia. Olha que interessante. Antropologia, senhores. Estamos calcados ainda no fator humano, tá certo? Ponto fundamental. Por isso que aquela avaliação que quase ninguém faz nas empresas, repito, quase ninguém faz nas empresas, mas no nível que tem que fazer. Faz para peão, quando eu falo peão, abaixo de gerente, todo mundo faz. E o gerentão? E o diretorzão? E o presidente? E o conselho? Eles são pessoas humanas, têm os mesmos erros que nós temos, têm as mesmas aspirações que nós temos. Está numa posição top, mas tem as mesmas condições, tá certo? As mesmas características, tá certo? Isso acontece. Tudo bem para vocês? Então isso é fundamental, e eu falo isso de experiência própria, tá certo? Onde lá atrás, quando nós tivemos a privatização das telecomunicações aqui no Brasil, eu dei treinamento para várias empresas de telecomunicações para aprender a fazer o quê? A engenharia social, a chamada técnica de indução, tá certo? Indução para a área, né, técnica e comercial de cada uma das empresas tentar tirar a informação da outra, porque viraram concorrente. Antes era uma grande família. Quando houve a privatização, opa, agora é guerra. Guerra no bom sentido, mas é guerra. Guerra comercial, guerra de concorrência, acabou. E eu preciso de cliente. Não tem papo. Então me dá a tua listagem para mim. Tá certo? Isso aconteceu. Aconteceu também de treinar, aqui no nosso caso, treinar brasileiro que ia para fora, tá certo? Para tirar informação de gringo que estava no stand. Gringo que era? O cientista, o cara técnico, aquele que detém aquela informação importante e nunca pode falar com ninguém. Quando ele vai para um seminário, quando ele vai para uma feira, por exemplo, qual é a tendência dele? Falar. Então eu jogo isca. Senhores, tem N técnicas para isso. E nós temos que treinar o nosso pessoal em função disso. Porque o hacker faz isso direto. Ele não entra na empresa, senhores, guardem bem isso, sendo ninja. Ninguém é ninja. Ele precisa de informação. Fundamental isso daí. Ricardo. Professor, qual módulo do Interrisco é possível realizar essa avaliação no GRC? O módulo da segurança cibernética. No GRC tem a disciplina de TI e a disciplina cibernética. Os dois têm um checklist. Ok, Ricardo? Muito bem. O que nós usamos de metodologia a partir de fazer as joias da coroa? Eu, brasiliano, né, a gente faz uma mescla, mas o forte dessa mescla qual que é? É o NIST. Por que é o NIST? Porque eu tenho a identificação, o que proteger. Eu tenho a proteção, como que eu vou proteger. Eu tenho a detecção, são os logs e os alertas. Opa, alguém está batendo na porta aqui forte. Eu tenho a resposta, que são os protocolos, na verdade.
e eu tenho a recuperação, que são protocolos, certo? Fazendo esse questionário com base naquilo que eu tenho que proteger, o foco meu tem que ser esse. Eu vou ter a minha maturidade colocada através até desse gráfico radar aí que está aparecendo, que já vai aparecer para vocês, né? Então tenho aí, na verdade, o gráfico radar, que é importante, tá certo? O gráfico radar mostra claramente qual é a minha deficiência maior. Nesse caso aqui, a nota aqui dessa pessoa aqui é baixa, então é 1,06, é uma nota insuficiente, e com base nessa minha maturidade, eu vou listar os riscos. Por quê? Porque eu vou juntar, na verdade, o quê? Eu vou juntar a maturidade com a vulnerabilidade ou fragilidade, tá certo? Então isso é importante vocês terem na mão, esse ponto aí relevante. Eu gosto do NIST, casado com a 27.000, na verdade, 27.001, 27.002, dá para você colocar outras perguntas, mas o NIST, a base dele que eu gosto muito são esses 5 pontos importantes: identificação, proteção, detecção, na verdade, resposta e recuperação, ok? Então isso é fundamental você entender o processo como um todo, ok? Tá certo? Então isso é fundamental vocês entenderem. Muito bem, aí eu vou analisar o risco. O que é analisar o risco? Eu tenho que conhecer, na verdade, por risco que eu levantei, que eu listei, tá certo? Eu tenho condições de estar fazendo um diagrama de causa e efeito, e eu coloco macrocausas. No caso aqui de TI, no caso cibernético, eu coloquei o quê? Recurso humano, meio organizacional, que são os processos, coloquei depois a tecnologia, controle lógico, controle físico, controle de rede e o ambiente externo, que é o quê? A minha atratividade que eu tenho. Isso são fatores que podem fazer baixar o quê? Baixar a probabilidade. E eu coloco fatores de impacto, que são o quê? Fatores da consequência, que impacta a imagem, impacta o financeiro meu, o operacional e legal. Então, por risco, eu monto um diagrama de causa e efeito. Aliás, desculpe, 2 diagramas. O diagrama que eu chamo de preventivo, que você colocar controle baixa probabilidade, e o diagrama que eu chamo de mitigatório, de consequências, que você anular aquelas consequências, você diminui o impacto, você não elimina ou você não baixa a chance de vir a acontecer, ok? E isso vai depois para a sua avaliação, que é a matriz de risco. Temos que fazer 2 avaliações, tanto a avaliação inerente e a avaliação residual. Se olhar essas 2 matrizes, a de cima é a inerente, você vai ver que o risco baixou. Baixou em função de que ele trocou de posição, em função dos controles que foram avaliados, dos controles que ele possui. Mas mesmo assim ele ficou numa posição não confortável, porque o grau de maturidade tem que bater com o grau aqui de criticidade dos riscos. Se eu tenho uma maturidade muito baixa, seria incoerente, por exemplo, eu não ter, na verdade, riscos no quadrante vermelho. Então isso é importante vocês enxergarem isso claramente, tá certo? Isso é um ponto fundamental vocês poderem estar verificando. Então aqui eu estou vendo o risco ainda, hein? Muito bem, eu tenho esses riscos, eu tenho 8 riscos, tá certo? Colocados. Nesses 8 riscos colocados agora, eu faço o quê? Eu já sei quais são os meus hackers, já sei o perfil, o modus operandi, já tenho um padrão deles. Esse padrão tem que tomar cuidado que ele pode mudar. Não esqueça de Bin Laden, que fez uma estratégia assimétrica em comparação do que ele vinha fazendo com os vasos de guerra americano. Então ele mudou o mindset dele para poder pegar o americano de calça na mão. Então isso é importante. Então, em função da atratividade, da vulnerabilidade que eu tenho e do perfil, eu elaboro cenários. Eu, brasileiro, coloco o nome para os cenários. Eu coloco o nome para os cenários. Então eu coloquei aqui o sequestrador, o mercenário, o sabotador, e eu descrevo como que isso pode acontecer. Então eu descrevo, tá certo? Então se pegar aí o sabotador, eu falo, ele vai paralisar as linhas de produção, vai impedir a expedição via nota fiscal, tá certo? Com criptografia do banco de dados, do SAP e de clientes. Só que ele não pediu, na verdade, não há pedido de resgate. Então esse cara aqui, ele quis sabotar. Já o mercenário não, ele pede resgate. O sabotador não, o sabotador pode ser um cara de fora, pode ser alguém da indústria concorrente. Então eu descrevo isso daqui,
essa descrição que eu coloquei aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com os riscos que eu tenho, com os riscos que foram para a matriz. E aí eu tenho que saber o grau de criticidade de cada um desses cenários. Como é que eu sei o grau de criticidade? Cada cenário desse é composto pelos riscos. Então, nesse caso, é um diagrama feito pelos riscos. Só que o sistema calcula automaticamente. Eu bato em cima do cenário, automaticamente vem os riscos que eu selecionei. Então, no caso sabotador, como exemplo, tem a intrusão dos sistemas e o monitoramento dos sistemas para retirar informações. Tá certo? Então, um software malicioso. Isso aqui é um exemplo apenas. Bati em cima, ele já vem embaixo e vem todo ele colocado. Tá certo? Eu tenho que olhar isso daí, eu tenho que entender isso daqui claramente. Então, é fundamental entender isso. Por quê? Porque para poder calcular a criticidade de cada cenário, eu levo em consideração o quê? Uma média que eu tenho dos riscos. Média de probabilidade de cada risco e média de cada impacto. Tá certo? E aí me dá automaticamente o nível de impacto do cenário e o nível de probabilidade do cenário. Tá certo? Então aqui o cenário mais crítico meu é o cenário C4. O que é o cenário C4? É o mercenário. Por quê? Porque ele pede resgate, obrigatoriamente. Tá certo? Não que os outros não tenham que cuidar. Vejam vocês a diferença. O cenário ele pode estar no quadrante laranja, porque eu fiz uma média. A média pode ser burra, porque eu posso colocar meu pé na fogueira e a minha cabeça no freezer. A média vai dar, do corpo vai dar 36, 35,5. Mas eu estou morto. Coloquei a cabeça no freezer e coloquei o pé na fogueira, estou morto. Mas ele está dizendo que o meu corpo está com 35,5. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas é uma forma que a gente viu prática de você fazer a média dos riscos que compõem cada cenário. Então a sacada é essa. Você fez isso daqui com base nos riscos que você possui. E aí ajuda você a ter uma noção clara de como que o evento vai acontecer, de como que o evento vai se materializar. Isso que é importante. Ok, senhores? Então isso é um ponto fundamental para vocês montarem. Se eu não montar cenários, senhores, que é o que o mercado não faz, então eu tenho vivência nisso, vai nas empresas, vou olhar quais são os cenários de ataque. Ninguém fala em cenário de ataque, fala em riscos. Eu tenho que pensar em cenários. Cenários é o como que o risco vai ser materializado, ou como que um conjunto de riscos integrados, interconectados, eles vão se materializar, tá certo? Então isso é importantíssimo vocês terem essa visão e essa noção. Fiz isso, ou seja, sei agora quais são os riscos, sei os cenários, nos cenários eu sei quais riscos que compõem aquele cenário, aí eu parto para quê? Posso ter o nível de risco do cenário, nesse caso é um nível que não é um nível adequado, que está no laranja, por exemplo, tá certo? É um nível que está fora do benchmark de mercado, que só pode ser verde ou amarelo, não posso estar no nível laranja e nem vermelho, tá certo? Porque eu tenho cenários no quadrante vermelho, então eu preciso baixar esse nível, então isso me dá uma noção clara de como que eu me encontro também, e óbvio, isso aqui bate com o nível de maturidade. Se a maturidade é suficiente, meu nível de risco tem que ser também insuficiente, logicamente. E aí vem o pulo do gato, senhores. Eu já tenho uma listagem, olha que interessante, eu já tenho uma listagem obrigatória de quê? Dos meus fatores de risco, que compõem cada risco. Eu já tenho, na verdade, os cenários que são compostos pelos riscos / fatores de risco, tá certo? Aí eu faço o quê? Eu faço um plano de ação ou a solução da inteligência, tá certo? Focado em quê? Na tríade. Que tríade? Porque eu vou reforçar a minha linha de defesa. Processo, pessoas e tecnologia. Nesse caso aqui, a pessoa, eu já fiz o levantamento dela aonde? Nas joias da coroa. Então o foco aqui do plano de ação vai ser processo e vai ser tecnologia. Vou pensar coisas novas. Para as pessoas, eu tenho que pensar uma forma diferenciada de estar engajando a pessoa, tá certo? E hoje existem técnicas para isso, jogos para isso inclusive, e etc. Mas eu tenho que treinar as pessoas nisso, eu tenho que ter um investimento. Vejam vocês, se você não tiver isso daí levantado,
a solução de inteligência em riscos vai ficar inócua. Vai ficar, desculpe o termo, burra. Burra por quê? Porque eu vou colocar uma porção de sistemas numa frente muito ampla, e quem tem uma frente muito ampla, a guerra já ensina isso, tá certo? Eu fico o quê? Pulverizado. Eu fico pulverizado, tá certo? Então eu tenho que concentrar, tá certo? Napoleão já falava isso daí, Clausewitz já falava isso daí. Então isso é um ponto fundamental para a gente poder estar entendendo o processo. E faça uma relação custo-benefício. Em relação a quê? Em relação aos meus cenários. Porque os cenários são compostos de riscos barra fatores de risco, que são as fragilidades. Vocês entenderam? Então está tudo interconectado. Então a nossa metodologia é isso. A criação de cenários é para isso. E isso tem que ser treinado, gente. Não tem como não ser feito isso. Então o sistema, ele não faz nada, tá certo? E eu sou totalmente a favor disso. Ele não pode ser totalmente automatizado. Porque tem que ter uma pecinha importante entre a cadeira e o computador, que somos nós. Tem que ter percepção humana. Tem que ter inteligência humana para dar vida à inteligência, na verdade, digital. A inteligência em riscos. Se eu não fizer isso daqui, senhores, acontece o quê? Acontece que eu faço voo cego. Acabou, estou morto. Vou bater com o avião em cima do morro, tá certo? Vou jogar o navio, né? Vou encalhar o navio, não tem jeito. Então o combate eficaz contra ataques cibernéticos, senhores, exige um novo mindset. Ou seja, forma de pensar diferenciada. De quem? Dos executivos. Caso contrário, essa imagem que está aí, né, mostra muito bem um executivo em cima de uma corda bamba, todo ele com os olhos tapados, tá certo? Ou um aviador com a venda nos olhos. Vocês vão fazer voo cego. Que é, na minha humilde opinião aqui, com vocês, o que o mercado pratica bastante, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para vocês saberem. Pensem um pouco, reflitam um pouco e vamos verificar na realidade se a empresa de vocês fazem cenários de riscos, né? Ou cenários de ataque cibernéticos. E o mesmo vale para risco corporativo, tá? Então colocar lá que a minha empresa tem risco de incêndio. Incêndio é genérico. Ah, tem incêndio no galpão, tem incêndio no armazém. Ótimo. Que tipo de incêndio que é? É o princípio de incêndio, vai pegar o galpão inteiro, a metade, como é que vai ser? Ah, depende. Depende de quê? Você vai ter que montar o quê? O cenário com base em quê? Na sua fragilidade. Se o meu pessoal não tiver treinado, não tiver condições de pegar o extintor rapidamente, a mangueira rapidamente, não sei. Se a minha mangueira não tiver manutenida, tá certo? Eu não consigo ter água nela. Igual aconteceu no aeroporto Santos Dumont há 12 anos atrás, que lambeu porque o hidrante que estava lá já não funcionava, já estava desconectado da rede pública. E o bombeiro que chegou lá para colocar ali não sabia disso. Certo? E o mesmo para acontecer com a gente. Ok, pessoal? Então, basicamente, o que eu queria falar com vocês era isso hoje. Cenários, façam cenários de ataques cibernéticos. Aqui no caso de cenário cibernético, eu vou criar hipóteses. Hipóteses em cima de quê? Em cima dos riscos que eu levantei. Tá certo? Tenta colocar que eu tenho possibilidade de sofrer um ransomware. De que forma que eu vou sofrer esse ataque? Tá certo? Então isso é fundamental eu ter. Não adianta eu colocar só sistema. Como também não adianta eu colocar só pessoas altamente conscientes. Tem que ter esse casamento, essa, né, integração. Ok? Estou à disposição aí para alguma dúvida, pergunta. Quem quiser perguntar, agora pode fazer ainda mais um tempinho, tá certo? Se não, eu agradeço aí a audiência, agradeço esse bate-papo aí que eu tive com vocês, né? E espero que a gente consiga mudar um pouco o quê? A mentalidade do C-Level e a mentalidade de quem? A mentalidade dos membros do conselho de administração, que depende de nós. Então nós temos que martelar isso bastante. Caso contrário, a empresa vai ser constantemente alvo e refém dos hackers, como já está acontecendo, tá certo? Como já está acontecendo. E um ponto fundamental, senhores, os executivos, na verdade, fazem uma relação custo-benefício, que não está errado. Se eu não tenho condições de reagir rapidamente,
Quanto que eu vou perder? Então eu pago o resgate. Só que isso é uma atitude de curto prazo, mas tem um reflexo de médio e longo prazo nefasta. Por quê? Porque incentiva cada vez mais eu ter o ataque cibernético. Era igual a 30 anos atrás o sequestro de executivo. Tá certo? Quando mais se pagava o resgate, mais tinha sequestro. Quando deu um corte nisso, sossegou. Quando a polícia interveio de uma maneira mais técnica, sossegou. Então isso é um ponto fundamental para vocês pensarem, raciocinarem, porque hoje o pessoal está pagando. Nos Estados Unidos o Colonial Pipeline pagou, JBS pagou, né, falaram que pagaram, tá certo? Aqui no Brasil, várias empresas que foram atacadas desde o início do ano pagaram o resgate. Eu não vou dizer o nome, obviamente, mas eu tive como cliente na pandemia um hospital onde a UTI teve os dados sequestrados. UTI não tem jeito, velho. Ou você tem online, real time, outra central funcionando para você jogar na hora, igual Bolsa de Valores, os bancos possuem isso na mesa, né, de negociação, tá certo? Ou você tem que pagar. Como é que você vai deixar uma UTI 1 hora parada? Não tem como. Deixou 1 hora parada, morrem pessoas. Morreu pessoas, o hospital vai se queimar em relação à imagem, em relação ainda, inclusive, a requisitos legais. Não tem jeito. Então, um ponto fundamental vocês pensarem. Nesse aspecto, tem que ter uma questão forte preventiva. Ok, senhores? Então, muito obrigado aí pela audiência. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Valdete aí, dando aí, ó, de novo aí o seu carinho comigo. Muito obrigado. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida a mais, senhores? Muito bem, senhores. Então, se ninguém tem dúvida, eu agradeço mais uma vez. Deixa eu colocar aqui na cena 1, pronto. Acho que não. Ah, tem. O conteúdo. Sim, vai estar disponível, sim, fica tranquilo. Ah, o Roger. Meu amigo Roger. Mais perguntas? Não? Ok, senhores. Então, até a próxima, então. Agradeço aí com vocês aí mais uma vez a audiência.